dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live Café do FBDE. Eu sou Sérgio Lima, sou consultor do FBDE e lidero na casa projetos de reestruturação organizacional, planejamento estratégico e desenvolvimento de novos negócios. O FBDE é uma empresa de consultoria em gestão empresarial. Nós atuamos fortemente na área de vendas, marketing e gestão de empresas. Estamos há mais de 45 anos melhorando empresas e, o mais importante, estamos criando fortes laços de confiança e compromisso com todos os nossos clientes e amigos. Hoje a nossa live terá a duração de 1 hora e essa live é parte de uma trilogia de lives que eu vou colocar aqui. É parte de uma trilogia de lives que nós do FBDE desenvolvemos, chamado A Nova Gestão Estratégica. Ela é dividida em 3 lives. A primeira live foi feita dia 13/8, que foi o novo momento e a nova gestão. Hoje, no dia 21/8, vamos redesenhar estratégias e vamos ver as novas abordagens de vendas e marketing. E no dia 27/8, terminando a trilogia, nós vamos falar sobre o mundo digital, as oportunidades e, principalmente, desmistificar. Algumas informações importantes. A primeira delas, nós do FBDE, nós somos parceiros e um dos mantenedores do GRAAC. Tem um QR Code aqui na tela, mire o seu celular e faça a doação. O segundo ponto importante, nós temos um canal exclusivo de contato com todos que nos assistem nesse momento. Escrevam para a gente, live@fbde.com.br. Ligue para a gente, escreva para a gente, comunique-se e, principalmente, agende um meeting, agende uma conversa com os nossos consultores. Teremos o máximo prazer em atendê-los. Uma outra novidade do FBDE, ao final da trilogia, todo o conteúdo dessas 3 trilogias nós vamos colocar no e-book que será disponibilizado no site após a terceira live. Nesse momento eu gostaria de conversar e apresentar os nossos 3 consultores do dia. O primeiro consultor é o Henrique Mariani, ele é consultor da casa, muito focado em gestão empresarial. O Henrique vai conversar com a gente sobre o redesenho de estratégias, agora com um cliente mais centrado. Henrique, por favor, comente um pouco sobre o seu conteúdo. Bom dia, abra o seu microfone. Bom dia, Sérgio. Bom dia, colegas. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nessa live. É um prazer estar aqui com vocês. Bem resumido, para mim, o mais importante nesse momento é que só sobrevive quem se mexe. E vamos desenvolver esse tema. O segundo convidado, o segundo palestrante é o Gabriel Pinto, que estamos novamente numa live. O Gabriel é especialista em GMO, em gestão de mudança organizacional, e ele vai conversar com a gente hoje sobre qual o papel de marketing nesse futuro tão presente. E ele vai comentar com a gente agora um pouco. Gabriel, por favor, comente um pouco do seu tema. Bom dia, abra o seu microfone. Bom dia, Sérgio. Bom dia, colegas. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Rapidamente, o que nós vamos falar é dessa mudança de comportamento, qual vai ser o papel do marketing dentro de todo esse turbilhão de um futuro que já está presente. Ótimo, vamos querer saber muito desse futuro já presente. E o terceiro consultor é o consultor da casa, o Voltaire, ele é muito especializado em marcas e marketing, ele vai desenvolver com a gente exatamente esse tema, marketing e marcas e a fidelidade ou infidelidade desse novo cliente. Voltaire, bom dia, comente um pouco sobre o seu tema. Bom dia a todos, uma satisfação estar por aqui. Marca é o ápice da utilização do marketing com bastante eficiência. Nós vamos tentar transmitir para vocês um pouco dos caminhos para isso. Obrigado, vai ser muito bom o seu conteúdo. Abrindo a nossa live, eu queria comentar rapidamente o que aconteceu na nossa primeira live. Na nossa primeira live, nós estressamos com os consultores aqui como é que nós poderíamos atravessar essa jornada de incertezas com essa recuperação que nós estamos sentindo nesse momento. Os consultores colocaram ótimos conteúdos. O primeiro, precisamos nos reposicionar, precisamos nos adaptar rapidamente aos novos comportamentos e a principal mensagem foi: vamos experimentar.
O segundo consultor comentou com a gente sobre a liderança. Precisamos ter uma liderança ainda mais íntegra e flexível. Os planejamentos têm que ser extremamente adaptáveis às mudanças do momento. E o principal, o novo líder tem que saber fazer as perguntas certas. O terceiro consultor falou do novo cliente e desmistificou. Será que temos um novo cliente ou era o novo cliente que já existia e agora está acelerado por novos comportamentos? E foi isso que nós descobrimos. A principal mensagem foi: cuide do seu PDV, porque é ali que começa a experiência do seu cliente. E abrimos essa segunda live com uma nova pergunta em que nós vamos ouvir dos nossos consultores hoje. Hoje nós estamos com um cliente muito mais protagonista, muito mais empoderado. E nesses cenários, quais seriam as estratégias que nós podemos explorar? E aqui eu vou começar com o Henrique. Henrique, quais seriam essas estratégias para esse momento? Por favor, abra o seu microfone. Ok, Sérgio. Eu queria explorar um pouco para que a gente possa, cada empresa possa desenvolver a melhor estratégia, os precursores da boa estratégia. Então, começar analisando um pouco o momento, né? Nós todos vivemos aí uma luta insana, a gente pode falar assim, para manter os nossos negócios, né? É uma crise bastante severa que está afetando a todos. Nós colecionamos aí bons resultados, maus resultados, rugas, né? Olheiras, cabelos brancos, mas tudo isso, eu queria reforçar, está no nosso retrovisor. Nós precisamos redobrar os esforços, todos, profissionais, executivos, donos de empresas, e olhar para o para-brisa. Temos que olhar para a frente, né? A pandemia acabou aplicando um forte empurrão em todos nós, né? Então, é uma grande oportunidade para nós revermos, melhorarmos, né, o que fazíamos e como fazíamos. Aqui eu queria trazer um exemplo que eu, conversando com um amigo executivo de uma grande empresa aí há poucos dias, ele comentou comigo que, no caso deles, eles vinham há 8 meses discutindo procedimentos, políticas para o home office, né? Havia um desejo, algumas pessoas já estavam trabalhando, porém, eles estavam há 8 meses discutindo toda a formalização disso. Bom, veio a pandemia e de um dia para o outro, hoje, 95% da equipe está trabalhando no home office, com um ótimo resultado. A esmagadora maioria está satisfeita, algumas pessoas não se adaptaram, que é previsível, mas a produtividade aumentou e a satisfação geral, né, de A até Z. Portanto, esse é um exemplo, né? Quer dizer, precisou vir esse forte empurrão para que a gente tivesse aquela forçada, né, para que a gente tomasse a decisão. Então, eu queria pedir para você projetar agora, compartilhar com o grupo todo esse slide, que eu vou falar do primeiro ponto muito importante, que é um precursor para que a gente desenvolva uma boa estratégia, que vem a ser a nossa confiança. Esse gráfico traz uma curva baseada em dados, né, que o Instituto IBRI, ligado à FGV, levanta todos os meses já há vários anos. E a gente percebe aí, o índice de confiança vinha num certo patamar estável até o início do mês de março. No mês de março, com o advento da pandemia, tivemos uma queda abrupta, né, um despencar da confiança, né, dos empresários. Essa pesquisa é feita por empresários de empresas de pequeno, médio e grande porte. A partir daí, começou-se uma retomada, demorou aí um mês, até se entender o que estava acontecendo, né, o que era toda essa pandemia. Claro, isso aí ainda, diria que até hoje não está totalmente claro, mas o fato é que começou a haver um resgate de confiança através da ação de toda a sociedade, isso no mundo todo. E até junho, né, que é o último dado disponível, nós tivemos uma boa recuperação. Ainda não está no nível anterior, porém, ela mostra uma recuperação. E a gente pode perceber também que essa perda de confiança foi mais forte nas pequenas e médias empresas do que nas grandes. As grandes empresas recuperam mais rápido. Cada uma delas, desses portes de empresas, são afetados de forma diferente. Nós poderíamos dizer, né, claro, a pandemia é uma tempestade que nos afeta como um todo, porém, cada um está no seu barco, né? E os barcos menores chacoalham mais, os grandes chacoalham menos, né? Fazendo uma metáfora. Então, isso é muito importante, quer dizer, a recuperação da confiança é fundamental para que a gente possa desenvolver a melhor estratégia, né? E essa recuperação está vindo gradualmente. Ok, Sérgio, podemos voltar. O segundo ponto bastante importante que eu queria destacar é o senso de urgência, né? O mundo não vai ficar esperando, né, que nós, empresas, profissionais, fiquemos fazendo nossos planejamentos, né, estratégicos
com todo o tempo do mundo. Nós não temos mais esse tempo. Então, esse senso de urgência é muito importante ser aplicado, né, a todas as nossas iniciativas. Um terceiro ponto que eu queria destacar para esse desenvolvimento da melhor estratégia é ter um propósito, ter uma causa, né? A sociedade como um todo, isso é no mundo todo, pensa e espera isso das organizações. E isso, no caso mais recente, chegou no Brasil há alguns meses, vocês devem estar percebendo, tem se falado muito no conceito ESG, que vem a ser 3 palavras em inglês, mas traduzindo para o português, né, quer dizer, é um conceito que envolve práticas de defesa do meio ambiente, práticas de responsabilidade social e práticas de governança, né? Não é mais suficiente a empresa para ser destacada, ou haver um investimento, ou conseguir um crédito, ela ter determinado lucro ou resultado positivo. A sociedade quer saber como aquela empresa chegou até aqueles resultados, como ela infringiu normas, ela respeitou as regras do jogo, ela tratou bem todos os seus parceiros, seus colaboradores, né? Ela tem boas práticas de governança, de compliance. Então, na verdade, você exige das empresas um investimento com responsabilidade, um olho no lucro e um olho no custo para a obtenção desse lucro. Esse foco hoje está muito presente nos negócios. O outro ponto importante, eu sempre, nossos consultores todos também enfatizam isso, as empresas precisam construir o seu painel de comando, o seu painel de controle, né? Vamos imaginar que a nossa empresa fosse uma nave, né? Um avião. Quer dizer, você precisa ter os instrumentos à tua vista, né? A equipe de direção, a alta direção da empresa, onde você percebe todos os sinais, todos os números que indiquem fatores críticos, vamos dizer assim, do sucesso da organização. E nesse painel de comando, você precisa agregar números que venham do mercado, dos seus clientes, né? Como a gente como você abordou desde o início, né? Nós temos aí novos comportamentos dos consumidores, dos clientes, né? De toda a sociedade. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Então, avaliações, prospecções, medição do nível de satisfação, esses números precisam estar nesse painel de comando. Isso é muito importante. É como uma bússola, né? Que vai nos ajudar a comandar, governar, alterar a direção, né? Velocidade de ação, né? Da nossa empresa. Sérgio, se você me permite colocar alguns exemplos, eu acho que com esses exemplos eu consigo até ilustrar melhor esses pontos que eu estou destacando. Positivo, Henrique. Eu acho que o exemplo vai enriquecer o seu conteúdo. Por favor, apresente ele para a gente. Vamos lá. Bom, é interessante comentar também, esses exemplos surgem a cada instante, né? É impressionante, né? Eu fico atento e tento catalogar tudo isso para o benefício dos nossos clientes, da nossa vida, né, como um todo. Então, o primeiro caso que eu trouxe aqui tem a ver com o segmento de entretenimento, fortemente afetado pela pandemia. Então, para quem gosta aí, acho que tanto criança quanto adultos, jovens em geral, gostam muito da série do Mundo Jurássico. Então, já foram feitos vários filmes, né, dessa franquia. Bom, o novo filme chamado Mundo Jurássico, A Dominação, já está em filmagem em Hollywood. O que é interessante, com essa preocupação de todos os envolvidos aí na produção do filme, a equipe, né, os diretores, investidores, desenvolveram um manual de segurança sanitária. Esse manual tem 107 páginas. Então, claro, vendo a necessidade, a demanda de todos os envolvidos, né, de todas as partes interessadas, desenvolveu-se um manual que é pesado, é robusto, porém, todos os envolvidos no projeto estão lendo, estão sendo avaliados, estão sendo cobrados desse manual, né? É um rigor assim, científico muito bacana para que ninguém corra risco, né? O risco aí não é só o ataque do dinossauro, né? Mas inclusive principalmente é da doença. Então é um grande desafio para Hollywood, mas isso já está acontecendo. Um segundo caso que eu achei bastante interessante, a Volkswagen acabou de lançar um novo veículo que já estava programado, porém o lançamento foi todo modificado em função da pandemia. Eu estou falando aí do mini SUV chamado Nivus, né? Para vocês terem uma ideia, o lançamento foi todo digital. E o primeiro lote de veículos que foi dimensionado em 3.000 unidades, esse carro tem um preço em torno aí dos seus R$100 mil, ele foi totalmente vendido sem que ninguém tivesse visto fisicamente o veículo. Quer dizer, o novo produto foi lançado
usando ferramentas digitais, realidade aumentada. 3 mil pessoas compraram esse carro um mês antes do lançamento. Então, olha que mudança na demanda e no jeito de fazer negócio e compra por parte dos consumidores. Um outro exemplo muito bacana, trazer para uma realidade assim, muito micro, né? O senhor Wagner, eu li essa reportagem recentemente nos jornais, o senhor Wagner, morador da periferia de São Paulo, uma pessoa muito simples, né, jovem. O que ele fazia até fevereiro, março? Ele consertava computadores ali da comunidade, do entorno dele, né, conserto simples, e fazia trabalho part-time como motorista Uber, como tantos, né, como tantas pessoas hoje em dia. Com o advento da pandemia, a renda dele despencou, né? Os clientes sumiram, ele ficou apavorado, preocupadíssimo, mas rapidamente reuniu a família e tomou a decisão. Nós vamos partir para um novo negócio. Montou uma pequena empresa, uma microempresa, na verdade, e passou a fazer delivery de legumes, verduras e frutas. E ele, claro, no limite dele, no mundo dele, ele também fez o planejamento estratégico dele e botou em prática rapidamente. Então, a rotina semanal dele é a seguinte, dele e da família. Segunda, terça e quarta, eles recebem os pedidos pelo WhatsApp, usando uma ferramenta digital, né? Na quinta-feira, ele faz compras no Ceasa, ele tem um fornecedor, vai lá, tem a lista de compra, traz para casa. Na sexta-feira, ele separa tudo em pacotes, ele está entregando cestas de aproximadamente 7 quilos, com até 9 itens, entre esses produtos que eu falei. Quer dizer, e no sábado e domingo ele entrega, né? Ele entrega nos clientes. Quer dizer, ele tem um processo praticamente com estoque zero, um capital de giro muito baixo, praticamente R$1.000 aí que ele conseguiu, né, juntar com a família, e ele montou um negócio que está sustentando e ajudando a pagar os boletos, né? Porque, infelizmente, os boletos não respeitam esse distanciamento social, né? Os boletos continuam chegando. Então, o outro exemplo que eu achei muito interessante, inclusive eu sou cliente do Nubank, né? Posso falar aqui, estou muito satisfeito com o banco digital Nubank. A vice-presidente, que é a Cristina Junqueira, deu uma entrevista aí recentemente para a revista Forbes, e ela falou sobre inovação, né? Os colegas vão comentar aí, né, em seguida sobre a inovação. Eu acho que a inovação realmente, e ela fez isso, ela tentou desconstruir esse tabu, né? Quando a gente fala em inovação, todo mundo acha que tem que investir muito dinheiro, contratar um técnico da NASA, gente com PhD. Claro, você pode até fazer isso, mas isso não é obrigatório, nem é o único caminho para se fazer inovação. Então, a Cristina Junqueira, na entrevista, começou por aí. Ela falou, olha, inovação é tão simples quanto pensar diferente e resolver os problemas, né? Nós surgimos como banco para resolver os problemas da maioria dos clientes brasileiros, que eram os clientes dos bancos tradicionais. Então, demora, documentação, burocracia, um atendimento não muito interessante, você tinha que se deslocar até a agência para fazer as coisas. O Nubank, por exemplo, eu, particularmente, eu abri a minha conta em 4 minutos. Então, sempre encontro. E ela falou exatamente isso. O objetivo do banco, eles têm grupos lá discutindo isso o tempo todo, é resolver o problema dos clientes. O último exemplo é da Rede Accor, rede de hotelaria famosa, está no mundo todo. Eles desenvolveram um selo chamado All Safe, junto com uma certificadora internacional que faz auditoria. Isso é um protocolo. Então, você acessa pelo site, eu tive a oportunidade de fazer isso, você fica muito confiante em frequentar, né, as instalações dos hotéis da Rede Accor. Você vê todo o cuidado exaustivo, intenso, científico que eles têm com todos os detalhes do quarto, dos corredores, dos elevadores, da recepção. Até o check-in hoje é totalmente digital, feito à distância, sem nenhum problema e de uma forma bastante rápida e eficiente. Ok, Sérgio, esses exemplos que eu queria colocar e acho que estruturam melhor, né, os destaques que eu dei para como construir uma melhor estratégia nesse momento. Obrigado. Henrique, obrigado. Eu pensei algumas coisas muito importantes que você falou do conteúdo. Primeiro, acho que é importante compartilhar aqui que o mundo não vai esperar a gente, então nós vamos ter que fazer a coisa andar. Acho que o segundo ponto importante que a gente tem que começar a dar mais valor é estabelecer esses propósitos e, principalmente, estabelecer, como você mesmo colocou, inclua propósitos socioambientais. O ESG é um bom exemplo. Falando em exemplo, de todos os exemplos que você comentou, eu vou pensar o do Sr. Wagner, que foi fantástico. Ele resume o que nós devemos fazer. Vamos mostrar e fazer diferente, e ele fez diferente. Nesse ponto, eu pego o gancho para o Gabriel. Gabriel, fazendo diferente, nesse sentido, qual será o papel do marketing nesse cenário? Abra o seu microfone, por favor. Ok, Sérgio. Bom,
O papel do marketing é extremamente relevante. Relevante principalmente porque a sociedade e as empresas que fazem parte da sociedade demandam, a partir de agora, uma das principais razões pelas quais o marketing existe. Então, se a gente pegar a questão do marketing enquanto essência, para que serve o marketing? O marketing, ele nasce basicamente para atender necessidades e desejos. Essas necessidades e desejos, elas passam por um conhecimento das empresas do comportamento dos seus consumidores. Até aqui, nada de novo, nada que, inclusive, quem está nos acompanhando não conheça esses conceitos. Agora, tem uma situação, tem uma variável importante que é preciso a gente trazer luz sobre esse aspecto, que é a variável do cenário. Então, até então, eu posso até conhecer as necessidades do meu cliente, posso conhecer os desejos do meu cliente, mas a gente não pode esquecer que essas necessidades e esses desejos se tornam mais ou menos prioritário baseado no cenário que eu estou envolvido. Então, é importante que eu revisite, e aí entra o primeiro papel do marketing, enquanto identificar quais são agora as prioridades do meu cliente. Parte, inclusive, com relação ao indivíduo, então a gente entende que o comportamento das pessoas muda em detrimento a esse cenário que a gente está vivendo. Vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, a questão de valores, onde o valor da segurança hoje, o valor da saúde, muitas vezes se tornou prioritário ao do relacionamento e até o da presença com as pessoas. Então, esses valores, a mudança de prioridade desses valores, acompanha a mudança do atendimento às necessidades e a esses desejos dos nossos clientes. Então, o marketing ele precisa entender essa mudança de cenário. Quando eu estou falando dessa mudança de cenário, começam a aparecer algumas teorias dentro do próprio marketing de como as empresas vão agora atender a esses novos cenários, a essas novas necessidades. Mais do que nunca, as pessoas vão precisar de uma interação de forma diferenciada. Vão precisar de facilidades que antes as empresas postergavam as suas decisões. Dentro desse aspecto, por exemplo, a gente pode destacar a questão dos home offices, que isso é muito relevante, muito importante, principalmente para as áreas das empresas que podem atender, que podem trabalhar dentro dessa condição. Questões de escritório, os atendimentos aos públicos que hoje foram substituídos ou, em grande parte, foram atendidos por conta dessas questões tecnológicas. Mas não podemos esquecer que áreas de produção, determinadas áreas das empresas que antes não podiam e continuam dependendo do relacionamento individualizado, do relacionamento pessoal. Então, estas áreas ainda precisam de uma maior atenção com relação ao marketing. Como é que a gente ajuda a trazer experiências, essa é uma palavra muito importante, experiências para o nosso consumidor, para o nosso cliente, de uma forma que antes não era pensada. E aí entra até uma palavra de forma muito mais frequente hoje em dia, que é o pensamento disruptivo. O que é esse pensamento disruptivo? Até mesmo porque dentro do caminho do marketing é muito comum as pessoas até colocarem diversas definições, como o mundo que a gente vive, né? E essa forma disruptiva é pensar exatamente de uma maneira que eu tenho postergado, de uma maneira que eu não tenho focado. E agora, eu preciso me debruçar sobre isso. Eu preciso pensar em situações para atender uma nova necessidade. Vou trazer alguns exemplos. Assim como o próprio Henrique falou, nós tivemos, durante até o início dessa pandemia, algumas experiências boas e até não tão bem-sucedidas, mas que valem com relação a buscar algo diferente, buscar uma nova experiência. No interior de São Paulo, por exemplo, alguns shoppings procuraram uma alternativa de permitir a entrada dos seus clientes de carro.
até foi uma situação extremamente inovadora. Por quê? Porque trouxe uma nova ação. Então, isso é a inovação. Isso é o que o marketing precisa se questionar, precisa discutir. Ele precisa debruçar e trazer novas oportunidades e novos conceitos com relação ao que vai ser entregue para o consumidor. É claro que nesse exemplo que eu dei do shopping, vieram alguns questionamentos, como as pessoas vão ao toalete, e aos shoppings, por exemplo, que tinham mais de um andar, o carro sobe a escada rolante. Então, esse tipo de situação só foi permitido em virtude de um pontapé inicial. Então, é importante que o marketing seja um precursor, seja exatamente um protagonista desse pontapé inicial, e provocar a empresa em novas formas de atender as necessidades e os desejos. Lembrando que o consumidor não compra produto, ele não compra serviço, ele compra solução. Então, a gente precisa trazer o entendimento dessa solução. Um outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, é a questão dos drive-ins. Então, uma solução até muito utilizada antigamente se tornou relevante, se tornou necessária e teve o seu espaço. O consumidor passou a ver valor nessa mudança de comportamento. E aí a gente pode destacar, inclusive, questões que foram até usadas no passado, que hoje se tornam comuns. Se incorporou um hábito, como, por exemplo, a questão de aquisição de ovos de Páscoa, que a gente até hoje não enxerga de uma outra forma que não na montagem de parreiras dentro dos supermercados e lojas de consumo. Mas até então, o questionamento foi: como a gente pode fazer para vender mais ou vender de uma forma diferente, que não concorra com os produtos da gôndola? Então, essa ousadia que foi utilizada, mais do que nunca, o marketing precisa debruçar, precisa incorporar, precisa ter essa aptidão a essa ousadia, a essa inovação, a esse risco. Um exemplo, por exemplo, que está sendo utilizado é a da empresa de ônibus, a Marco Polo, que durante essa pandemia revisitou o seu planejamento e fez um redesenho dos seus ônibus para buscar o distanciamento dentro das suas unidades, dentro do ônibus. Então, com isso, ele acabou até perfazendo 3 fileiras. Houve um questionamento, né, mas nós vamos abrir mão, ou como a gente vai garantir esse distanciamento? Foi uma forma, é claro, que tiveram dentro desse replanejamento da estrutura interna dos seus ônibus, houve questionamentos e houve uma segunda pergunta, uma terceira pergunta, e agora, como nós fazemos para garantir a movimentação das pessoas? Então, eles criaram 2 corredores, a partir de agora uma fileira no corredor direito, outra fileira no corredor esquerdo e uma fileira no meio. Então, não teve exatamente, abriram mão de uma fileira, de 4 passaram a 3 fileiras, em nome dessa situação, dessa demanda de segurança, dessa demanda de garantir a saúde, a integridade da saúde das pessoas continuarem a utilizar os ônibus. Então, são vários exemplos onde as empresas precisam dar o primeiro passo, elas precisam experimentar. E quando a gente está falando dessa experiência, sem dúvida alguma, a gente acaba esbarrando, até pegando um gancho do que o Henrique comentou anteriormente, que é a palavra inovação. A inovação é atender uma necessidade, atender um desejo, dentro de um novo cenário. Então, inovar muitas vezes não precisa, como até ele mencionou, contratar um cientista da NASA, ou criar um planejamento, ou um novo produto, um novo serviço extremamente inovador que nunca a humanidade tenha visto. Até pode, até é um resultado da inovação. Mas a inovação, ela leva em consideração qual é o público que eu estou atingindo. Ela leva em consideração o cenário que eu estou vivendo. Então, pense, enquanto empresa,
o que o seu cliente nunca experimentou e que ele pode experimentar a partir de agora. E que ele pode vivenciar a partir de agora, sempre focando na solução do cliente, sempre focando na solução dos seus desejos e das suas necessidades. Eu vendo benefício. E a minha inovação precisa levar em consideração essa experiência que eu preciso proporcionar ao meu cliente. Então, a inovação não é só em termos de produto ou serviço. Eu posso inovar na maneira como eu penso, inovar na maneira como eu vou executar os meus processos, como eu vou proporcionar, inclusive, os novos canais. Foi até abordado na live anterior um conceito muito, muito forte a partir de agora, que a tecnologia proporcionou, que é a integração de todos os canais, que é o chamado Omnichannel. Então, isso é um exemplo de inovação. E quando eu estou falando de inovação, eu não preciso trazer alguma coisa que não tenha sido experimentada ou que não tenha sido vivida por alguma outra empresa ou até alguma outra estrutura, um ramo que seja diferente do meu. Eu posso e devo me utilizar de experiências bem-sucedidas que também vai ser uma experiência nova para o meu cliente. O meu cliente nunca teve a experiência de viver isso comigo. Então, eu posso e devo trazer sobre isso. E o marketing tem um papel fundamental de ser o fomentador e provedor dessas inovações, dessas provocações para a área de vendas, provocações para áreas de processos, provocação, inclusive, para a própria liderança, na tomada de decisão da empresa. Afinal, trazer essas soluções, trazer esses questionamentos é o primeiro passo para que eu possa tangibilizar isso em novas ações. Essas novas ações é exatamente o ponto da inovação. Então eu preciso fazer diferente. Eu preciso sair da caixa. Eu preciso, trazendo até um conceito muito amplo e muito difundido na década de 80, que é com o advento do Kaizen, da melhoria contínua, onde nada mais é do que a insatisfação. A insatisfação que antes precisava partir de dentro da empresa, hoje, ela está sendo forçada por conta da situação, do cenário que nós estamos vivendo. Então, dentro desse novo cenário, dentro dessa nova situação que nós vivemos, é importante que o marketing ele seja um fomentador de que forma nós vamos garantir a entrega do benefício, a entrega da solução para o nosso cliente. Seja da forma do atendimento, seja através da maneira como nós nos relacionamos. E aí eu vou proporcionar uma experiência diferente. Essa experiência vai tornar o meu produto, o meu serviço, vai tornar, inclusive, a minha marca muito mais relevante. Vai tornar a experiência do meu consumidor como algo duradouro. Essas experiências, que inclusive passam até com preocupações que antes não eram tão vistas ou que não eram tão relevantes pelo consumidor. E aí, quando a gente está falando, então, de inovação, é importante que a empresa, e até o marketing pode ajudar com relação a isso, olhe para dentro de si. Verifica qual é a sua essência. Começa verificando quais são os seus valores, qual a sua missão, qual a sua visão. E, a partir daí, tangibilizar esses valores e verificar o quão aderente esses valores estão com os valores que os clientes estão dando valor. Quais são esses valores que são mais pertinentes e, a partir dessa relevância, ou seja, desse entendimento por parte do marketing, por parte da empresa como um todo, vai acabar sendo mais fácil para tangibilizar nesses produtos, nesses serviços. Ou seja, eu vou conseguir ser mais relevante, principalmente no cenário atual, para os meus clientes. Sérgio, esse é o grande papel que o marketing tem. Mais do que nunca, de ser um fomentador e de ser um provocador para que a empresa consiga dar um salto em detrimento à sustentabilidade e à inovação.
Gabriel, muito obrigado. Eu queria que você guardasse um pouco sobre inovação, porque eu vou voltar nesse tema com você. Eu quero te estressar um pouco mais, porque há uma curiosidade muito grande dos nossos espectadores com relação à inovação. Mas eu peguei alguns pontos importantes, como, mais do que nunca, entender as mudanças do cenário. Isso é importante, sempre foi para a marketing, agora é mais importante ainda. Propor e realizar experiências junto com os seus clientes, de acordo com os novos comportamentos, e principalmente o cliente compra solução. E aí eu pego um gancho com o Voltaire. Se o cliente compra solução, como é que nós podemos, Voltaire, entender esse cliente atualmente? Por favor, abra o seu microfone. Ok, Sérgio. O que a gente ouve muito falar quando está vendo as manchetes atuais inclusive lives, né, dando palestras sobre o novo gestor, o novo empreendedor, o novo vendedor, o novo cliente, né? E eu fico lembrando, né, que eu aprendi que o ser humano ele se divide em cabeça, tronco e membros, e isso não mudou na história. Então, na realidade, nós temos que perceber muito essa situação e não se deixar levar por jargões, né? Não existe um novo cliente, né? O que existe é que o cliente, que já existia, ele está mudando de atitude, está mudando de comportamento, está mudando dos hábitos que ele tem, né? Mas isso é através da história. É óbvio que nessa situação epidêmica aceleraram algumas situações, né? E se era necessário conhecer o seu cliente para você se posicionar no seu mercado, para você colocar os produtos adequados no mercado, isso exigia conhecer o cliente, isso continua acontecendo. E, naturalmente, como está existindo uma maior rapidez nessa mudança de atitudes e de hábitos, as empresas tendem a ficarem mais ágeis, mais espertas em relação ao que está acontecendo, né? Está se expandindo tanto quanto a epidemia conseguiu, uma leva de epidemiologistas. Então, a gente escuta que a epidemia vai acabar agora, não vai acabar nunca, vai acabar o ano que vem, e tem vacina que não funciona e ninguém sabe. E, na verdade, é o seguinte, nós estamos inseguros e incertos diante dessa situação. E daí, o que a gente faz como gestores ou como condutores dos negócios da empresa? Paramos, vamos esperar a epidemia passar? Não é razoável, né? Porque a gente sabe que uma empresa parada é uma empresa que quebra, fecha. Então, um caminho que é bom para a gente percorrer é começar a refletir sobre o que está acontecendo. Isso tem alguns sinais já na sociedade acontecendo, né? Uma delas é a digitalização, né? Nós somos seres digitais hoje, nós temos faces digitais, nós nos comunicamos digitalmente com as pessoas e de uma forma mais intensa, e isso é algo que veio para ficar. As pessoas se acostumaram, os brasileiros se acostumaram com essa forma de comunicação, né? O relacionamento remoto, criou esse relacionamento remoto, né? A gente falava muito no presencial pessoal, o presencial agora é digital. E é pessoal também, porque você está olhando a pessoa, você está enxergando a pessoa, você está vendo os gestos das pessoas. Novos serviços são oferecidos, né? As empresas estão se relacionando de forma diferente com seus clientes, tentando chegar nos clientes de formas que antes não eram utilizadas. E nisso, os meios digitais têm contribuído muito para essa renovação até do modelo de negócios. Muitas empresas tiveram de se adaptar totalmente a esse novo cenário e criaram novos modelos de relação com o cliente, né? Aumento de fidelidade ou infidelidade, né? Aquelas marcas que têm bastante confiança do consumidor, elas continuam mantendo essa fidelidade com tendência de aumentar, até porque, se vocês se recordam do slide do Henrique, está sendo retomado o nível de confiança. Isso significa que é um bom momento de você se apresentar no mercado
transferindo confiança para essas pessoas que estão voltando a ter confiança nos negócios. E, obviamente, aquelas marcas supérfluas, aqueles produtos supérfluos, tendem a perder força porque o consumo vai ser mais consciente, né? As taxas de desemprego e a queda brusca na renda obrigaram as pessoas a refazerem suas listas de compras frequentes. E isso, obviamente, trouxe essa análise mais consciente do que eu vou comprar, né? O relacionamento com o cliente tem de mudar, né? Quando eu iniciei em marketing, era a fase do market share, né? De você ter pedaços do mercado, conquistar isso. Depois evoluiu para o share of mind, que é ter um pedacinho, né? A lembrança do consumidor em relação ao seu produto ou à sua marca. E agora nós estamos entrando na fase na share of heart. Como nós estamos na demanda de confiança, você tem de conseguir o coração do consumidor, você tem de sensibilizá-lo, né? Enxergar que o aspecto de relacionamento com o cliente não é apenas diretamente na questão negocial. Hoje envolve que a empresa tome atitudes voltadas à comunidade, né? Se integrando nas questões de segurança ambiental e com ações sociais que façam com que a sua imagem, a sua presença na sociedade seja reconhecida como um valor agregado aos produtos que ele comercializa com a sociedade. O consumo mais consciente, obviamente, vai eliminar as empresas que não têm essa preocupação de relacionamento, né? Se a empresa não se movimentar nesse sentido de criar esse ambiente positivo no seu mercado, ela não vai conseguir sobreviver aos novos desafios que estão chegando, que também se aprimoraram, né? As empresas que entenderem essa dinâmica que está acontecendo e acompanharem essa dinâmica de uma forma consistente e eficiente, vão sair com bons resultados, né? É óbvio que tem de ser movida por propósitos, né? Uma marca, um produto, ele deve resolver um problema, ele deve atender a necessidade de mercado, atender o desejo do consumidor, porque esses atributos que você dá ao que você está oferecendo, que vai criar conexão com o consumidor, que vai criar a lealdade dele, a afinidade dele com o seu produto. Então, a interação com a sociedade é mandatória hoje nas atitudes das empresas. Ser ágil e flexível. Nós estamos numa situação de insegurança, de incertezas. Isso exige agilidade e flexibilidade para você aprimorar a sua leitura das situações que estão sendo apresentadas, né, os cenários que estão sendo apresentados para a sua empresa, e você se adaptar. E isso exige um esforço em conjunto com fornecedores e seus colaboradores. A transmissão de condições ágeis e flexíveis para essa cadeia de relacionamento na condução dos negócios é muito importante, porque não causa estresse e a empresa está sempre preparada para o que está acontecendo, né? E ser diferente. A gente viu durante muito tempo empresas investirem fortunas em diferenciais pouco reconhecidos pelo consumidor. O que vendia como diferencial, na realidade, não era diferencial. E hoje exige-se que você tenha um diferencial, porque se você não tiver o diferencial, você cai na vala a preço, você vai disputar preço e você vira commodity. Então, você tem de se posicionar dentro de todos os atributos exigidos pelo mercado do seu produto, ser diferente para poder conquistar a confiança do consumidor, para você penetrar no coração, né? Conseguir o share of heart. A forma mais rápida de fazer isso é olhar o mercado, né? O que os concorrentes estão fazendo, como que eles estão agindo, quais são os benefícios que eles estão integrando,
como que os seus consumidores enxergam seus produtos e, a partir daí, ter uma abordagem diferente, né? Que é o que se chama de inovação. Inovar é você abordar uma mesma situação, um mesmo cenário, de forma diferente, que na realidade é criatividade. Tem de existir criatividade e inovação. Nós temos um exemplo nesse momento, que é um fenômeno dentro dos aplicativos digitais, que é o TikTok. Eu não sei se vocês têm informação, mas em pouco tempo de vida, a TikTok hoje é um aplicativo que vale 500 bilhões de dólares. E ainda está tendo um uso muito incipiente, porque, na realidade, as empresas não descobriram ainda como utilizar essa ferramenta. Ele está sendo usado para brincadeiras. Mas, sem entrar no mundo corporativo, essa inovação, essa criatividade já atingiu valores astronômicos dentro do mercado que atua. Então, a grande recomendação nesse momento é: identifique os movimentos, as transformações de hábitos, de comportamento, de atitude, de forma de relacionamento, como que estão fazendo negócios, como atender melhor seu cliente, e procure ser diferente para melhor. Por enquanto é isso, Sérgio. Obrigado. Obrigado, Voltaire. No segundo bloco, eu vou fazer uma pergunta mais específica sobre marca, que nós precisamos estressar um pouco mais sobre isso. Eu diria alguns pontos importantes aqui, que corroboram com a primeira live, que nós não temos um novo cliente, e você conseguiu linkar a gente com a terceira live, que nós somos digitais. Apesar de a gente achar que não somos, já somos digitais. Corroborando com o que o Henrique colocou, além de ter o foco no cliente, nós temos que ter foco na sociedade também, porque a sociedade exige novos comportamentos e até um consumo mais consciente, que foi o que você colocou. E o terceiro ponto, extremamente importante, atingir o cliente pelo coração. É isso. Essas são as novas vertentes do novo cliente, entre aspas, novo cliente. E o último ponto que você colocou confiança. Precisamos trabalhar com confiança com o cliente. E falando de confiança, eu volto para o Henrique, porque ele também falou de confiança no bloco dele. Henrique, abra o seu microfone e responda, por favor. Confiança. Qual é o papel da liderança nesse aspecto? Ok, Sérgio, bem interessante esse ponto, realmente. Eu vou começar dando um exemplo, um case, na verdade, que eu vivenciei há alguns anos, que eu acho que ele esclarece muito bem o que eu estou querendo passar para todos vocês. Alguns anos atrás, eu ocupava o cargo de presidente de um grupo de empresas aqui em São Paulo, e foi agendada para mim uma visita do presidente do maior fornecedor em termos de volume, em termos de custo, das nossas empresas na época, né? E o próprio presidente quis agendar a visita, eu fiquei surpreso, mas gostei, agendamos. Ele chegou, depois do cafezinho, primeira pergunta dele, me olhou nos olhos e falou: Henrique, o que eu posso fazer para que você venda mais? Confesso que eu fiquei surpreso, fazem 7, 8 anos essa situação, e rapidamente me situei no que ele estava colocando e vi que era uma grande oportunidade. Ele estava abrindo um canal de comunicação com humildade, né? Ele era CEO de uma multinacional que está em mais de 50 países e estava conversando comigo, que na época era presidente de um grupo familiar pequeno aqui de São Paulo. Mas ele estava colocando a questão bem dentro do que nós estamos falando, né? Quer dizer, vamos nos relacionar, nos aproximar dos clientes, saber como podemos ajudá-los, né? E a conclusão foi que nós vendemos mais os nossos produtos, que dependiam do item que ele nos fornecia, ele vendeu mais, através de um acordo feito ali em pouco tempo, que foi colocado em prática no mesmo dia. Então, essa experiência, esse case, né, que eu vivenciei, eu trago até hoje e comento com todas as pessoas, os clientes, né, nas nossas consultorias. Humildade, então, característica dessa nova liderança. Uma certa ousadia, né? É muito importante isso. Ser colaborativo, ouvir, né? Quer dizer, ele saiu do escritório dele, né? Saiu da zona de conforto, foi visitar cliente em outro estado, em outra cidade, para buscar informação para poder melhorar os negócios dele, né? Melhorando os nossos. Então, eu achei ele bastante adiante do tempo, né? Nesse sentido. Então, claro, nós reforçamos sempre esse ponto.
qualquer investimento que as empresas façam em recrutamento, seleção, integração dos novos profissionais se paga de forma muito multiplicada, porque temos que garimpar muito no mercado para encontrar profissionais com essas características. E, ao mesmo tempo, temos que dar uma boa acolhida a esses profissionais. Não adianta a gente falar em o dirigente da empresa querer criatividade, inovação, não, vamos mudar, vamos fazer, se o ambiente não é propício, se qualquer ideia, qualquer proposta diferente do que vinha sendo feito, é tolhida, é censurada, né, é cortada. Então, também é muito importante que a gente saiba e perceba isso. Nós precisamos criar um ambiente para que esses profissionais possam praticar essa criatividade, essa inovação, essa ousadia, esse certo atrevimento que são necessários para o mundo que a gente vive hoje. É isso que eu queria colocar, Sérgio. Obrigado. Henrique, obrigado pelo seu conteúdo. Peguei 2 pontos que eu acho que são extremamente importantes. O primeiro é o líder precisa ser humilde, reconhecer que não sabe tudo e ser colaborativo e dar acolhimento às suas equipes para a gente conseguir uma performance superior. Muito obrigado, Henrique. Gabriel, por favor, muito resumidamente, eu falei que ia te cobrar sobre inovação. Qual o papel da inovação no novo marketing? Por favor, abra o seu microfone. Ok, Sérgio. Inovação. Preciso entender que inovação é uma coisa muito simples. Inovação não é nada complexo. Ela é grande, até pode envolver questões complexas, mas para inovar, a gente começa pequeno. Então a primeira coisa é, vamos identificar o que é perceptível pelo cliente em termos de valor. Então se eu não tenho domínio sobre isso, começa por aí. Então esse é um bom recado para o marketing. Eu conheço o meu consumidor. Ok, eu conheço o meu consumidor em um cenário normal. Lembrem-se que entrou uma nova variável, que é o cenário que a gente está vivendo. Por mais que nós possamos utilizar a nossa experiência enquanto consumidores, tenha certeza e não achismos com relação ao seu cliente. Então começa por aí. Então o marketing precisa ajudar sendo um fomentador disso. A partir daí, eu vou identificar aonde eu devo mudar as minhas ações. Aí vem do nova ação. Ou até mesmo, pegando um link com o que o Voltaire falou, é dessa forma que eu vou entender como eu devo criar uma nova atividade. Eu devo usar a minha criatividade. E assim, eu vou conseguir tangibilizar nessa ação uma nova experiência. E tangibilizando essa experiência, é que eu vou conseguir me tornar mais relevante. Eu vou fazer com que a experiência com o consumidor seja relevante a tal ponto em que ele consiga, e a partir deste momento, ele entenda que eu sou uma consequência ou um sinônimo de entrega de benefício, entrega dessa solução. Ou seja, a minha marca se torna relevante de forma definitiva. Esse é o papel da inovação, junto com o marketing, Sérgio. Gabriel, muito obrigado. Nós teríamos aqui o dia inteiro para falar de inovação. Você foi bem sintético e colocou num ponto que eu julgo extremamente importante para todos que estão aqui. Primeiro, a inovação não precisa ser grande e pequena. A inovação só vale se a gente entregar valor ao cliente e esse valor deve ser percebido por uma experiência relevante, foi o que você disse. Muito obrigado. E aí eu volto para o Voltaire, que eu comentei. Voltaire, eu ia comentar com você sobre as marcas. Qual é o papel das marcas atual? Por favor, abra o seu microfone. Ok, Sérgio. Primeiro eu queria falar um pouquinho de marca, né? O estabelecimento de marca é o ápice da aplicação de orientação mercadológica na empresa. Somente com as utilizações que o marketing, com as ferramentas que o marketing proporciona na empresa, você consegue construir marcas. Marca, embora seja representado por um logotipo e uma logomarca, é um sistema das promessas que estão sendo entregas para o cliente. Eu queria te usar um exemplo, né? Vou ler algumas marcas: Ariel, Crest, Gillette, Head & Shoulders, Pampers, Oral-B, Duracell, Vic Vaporub, Pantene. São marcas de uma empresa chamada Procter & Gamble, que é uma das maiores fornecedoras de produtos de consumo. E eu trouxe de propósito essa informação aqui, porque eu assisti uma entrevista da Juliana Azevedo, que é presidente da PG, na revista Valor, e ela mencionou algumas coisas interessantes. A primeira é que no primeiro semestre de 2020,
A P&G no Brasil só teve dificuldades nas receitas de abril, né? Nos outros meses teve crescimento de 1 dígito e no mês de junho de 2020, ou seja, agora, né, cresceu 2 dígitos. A P&G é uma empresa global, né, com capital aberto. Os resultados da P&G no segundo trimestre de 2020 são 6% acima dos resultados do ano anterior. Nós estamos falando de uma empresa de 90 a 100 bilhões de dólares anuais. Então, isso é muito importante que, primeiro, mostra que os negócios estão acontecendo. E, segundo, que é muito importante a questão marca, porque naquela curva de confiança que está aparecendo, as marcas levam vantagem. E quem ainda não tem essa confiança, aproveite essa oportunidade para gerar essa confiança. Porque como a confiança está voltando a acontecer, se você utilizar ferramentas apropriadas e se colocar bem no mercado, você tem condições de se inserir nesse mercado de insegurança e incertezas, você vai conseguir se colocar de uma forma positiva para atender o seu cliente. Relembrando, né, marca é preciso de comunicação. Então, você tem de estabelecer canais de diálogo permanente com o seu cliente, né? E quando eu falo diálogo, é estabelecer a possibilidade de você dialogar com o seu cliente, de você se comunicar com o seu cliente. Para isso, rever os seus investimentos em comunicação e utilizar as ferramentas mais adequadas para chegar perto dele. É isso aí. Obrigado, Voltaire. Esse também é outro tema que a gente poderia aqui ficar horas, mas eu peguei 2 pontos que eu achei interessantes. Você falou muito de confiança, e eu vou linkar confiança com promessa. As marcas hoje precisam entregar confiança e promessa, e como bem exemplo que você colocou, os negócios estão aí, os negócios estão acontecendo, vamos aproveitá-los. Pessoal, eu queria agradecer muito aos consultores pelo conteúdo, teríamos muito mais tempo. Nesse momento, nós temos uma tradição aqui no FBDE de dar uma frase, eu falei uma frase muito positiva para os nossos clientes, para a gente fazer um encerramento. Eu vou começar com o Henrique. Henrique, uma frase positiva para os nossos clientes. Sérgio, eu trouxe uma frase aqui que me acompanha há muitos anos e que sempre me ajuda a enfrentar os piores momentos e me faz pensar numa renovação profissional, e eu acho que é importante para todos nesse momento. É uma frase do escritor alemão Goethe. Seja qual for o seu sonho, comece. A ousadia tem genialidade, poder e magia. Obrigado. Obrigado, Henrique. Gabriel, por favor, a sua frase. Sérgio, muito obrigado pela oportunidade, obrigado aos colegas e a todos que estão nos acompanhando. Eu vou utilizar, inclusive, uma frase de uma escritora e consultora de marketing digital, a Marta Gabriel, que ela diz que se você for realmente relevante para o seu público, ele vai prestar uma atenção definitiva em você, na sua mente e no seu coração. Muito obrigado, bem tocante mesmo. Voltaire, sua frase positiva para todos nós, e agradeço vocês terem estado com a gente nessa manhã. Ok, obrigado a você, Sérgio. Minha frase é o seguinte, construa seu negócio orientando a sua empresa e seus colaboradores mercadologicamente, orientados para o mercado. Conheça o seu mercado. Nós, no FBDE, podemos contribuir para ajudar a orientar a sua empresa mercadologicamente. Obrigado, Voltaire. Eu desejo aqui uma frase de positivo para todos nós. Todas as crises passam e essa também vai passar. Podemos ser mais ousados, precisamos ter mais coragem e vamos fazer diferente. E como o Voltaire falou, nós podemos acolhê-los nesse projeto de diferenciação. Agradeço a todos por estar nessa manhã aqui com a gente. Eu sou Sérgio Lima, consultor do FBDE, junto com o Henrique, com o Gabriel, com o Voltaire e todos os consultores do FBDE, estamos prontos para colaborar em novos projetos. Lembrando que nós temos um e-mail de contato, live@fbde.com.br, live@fbde.com.br. Escreva para a gente, marque uma entrevista, vamos conversar um pouco. Lembrando que dia 28 de agosto nós temos a nossa última live, e aqui eu me despeço de todos.
vamos em paz e vamos fazer diferente. Muito obrigado a todos.